Shri Guru Gauranga Jayataha, Namastê, Haribol. Eu estava continuando ali a leitura do Ramayana, a passagem que Rama Lakshmana, junto com o sábio Vishwamitra, estava ensinando ele artes marciais para matar os demônios, estava atrapalhando a adoração dos sábios na floresta. E aí eles começam a falar sobre as glórias do Ganges. Eles se aproximaram do Ganges para tomar seu banho e começaram a falar sobre a glória do Ganges, como dito nas escrituras. Eu lembrei de um artigo do nosso grande mestre Bhaktivinoda Thakur, que fala sobre o rio Ganges, as glórias dele. Eu vou ler aqui esse artigo. Por trazer o Ganga, e o Ganges chamado de Ganga, Ganga Devi ou Ganga, por trazer o Ganga à terra, o sábio Bhagirath Rishi liberou seus ancestrais. O Ganges foi trazido à terra pela oração do sábio Bhagirath, que os ancestrais deles haviam sido reduzidos a cinzas pela fúria do grande sábio Kapila Muni. É uma longa história, vou falar aqui. E para liberar essas cinzas e dar um destino celestial para eles, é necessário eles tocarem a água do Ganges, que na verdade é a água que lavou os pés de Deus, de Vishnu. E por isso o sábio fez austeridades para fazer que o Ganga descendesse a esse mundo, terra, a liberar os ancestrais deles. Desde aquele tempo, muitas escrituras têm proclamado extensivamente as glórias de Sri Ganga Devi. Aqueles que não honram a mãe Ganga zombam das palavras das escrituras. Recentemente, um famoso erudito químico americano exaltou o nosso Bhagirath Ganga. Bhagirath Ganga é o outro nome do Ganges, porque Bhagirath Rishi foi quem orou para ele descender a esse mundo. Ele esteve na Índia há poucos dias e depois de analisar a água do Ganges, visando encontrar bactérias, ele reportou que a água do Ganges é completamente pura. Não havia nenhum traço de contaminação e tampouco nenhum micróbio ou bactéria poluindo a água. Esse artigo foi escrito há mais de 100 anos atrás. Pode ser que hoje muita gente pensa que está mais poluído materialmente. E pode ser que alguém encontre alguma coisa, mesmo no estado material, mas a glória do Ganges vai falar aqui que é transcendental. Em contraste, todos os rios e córregos do mundo estão presentemente contaminados por uma profunda quantidade de poluentes. Porém, o Ganges na Índia é completamente livre dessas faltas e é puro em todos os respeitos, todos os aspectos. Após a análise microscópica da água do Ganges, o químico veio a saber sobre as glórias do Ganga, como disse nas escrituras hindus, são todas muito reais. Ele viu que naquela época vários rios ocidentais que ele tinha visto, tinha sido pesquisado, tinham bactérias e contaminações, e só o Ganges que não. Quando ele retornou ao seu país, ele publicou o resultado da grande descoberta nos principais jornais. Também ele escreveu que não só o Ganges é completamente puro, mas que todos os rios conectados ao Ganga também são puros. Ele estabeleceu isso através deste específico método de análise. Se as glórias do rio Ganges não fossem proclamadas nas escrituras como foram, e ao invés disso fossem escritas de acordo apenas com as opiniões de cientistas, então o homem comum e inocente não viria aqui na Índia reverenciar o Ganga como vemos hoje. Os respeitáveis autores das escrituras, dos Vedas, que eram nobremente dedicados ao Dharma, o caminho espiritual religioso, trouxeram os humores imaculados da religião pura na presença da humanidade. Houve inúmeros benefícios como consequência. Isso é falado também por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no livro Caminho da Luz. Se estes autores tivessem prescrito as injunções e leis, suportado
no seco e sem vida solo da ciência mundana, então os humores e sentimentos religiosos e espirituais da Índia jamais seriam proclamados pelo mundo com a extensão que foram. Seria insuficiente considerar as glórias de Sri Ganga Devi através de uma perspectiva apenas material. O mundo material é composto por 24 elementos principais, ou tattva. 24 elementos são os 5 sentidos, 5 órgãos de aquisição de sentidos, mente, intelecto, ego, terra, água, fogo, água, ar e éter, etc. E desde que a entidade viva está além da energia material, ela é conhecida como transcendental. Este é o 25º elemento, transcende todos os outros 24. O 25º elemento é a alma, nosso real ser, que é transcendental. Transcende os elementos materiais. O Espírito Supremo Absoluto também é inteiramente transcendental. Outro nome para este Espírito Supremo é Vishnu, ou Krishna. Este Vishnu reside em sua suprema e transcendental morada. Rig Veda 1.22.20. Isso aparece constantemente nos Vedas. Sri Ganga Devi tem banhado os pés de lótus deste Vishnu, de Deus, que reside em sua suprema morada. Portanto, todas as escrituras aprovam tais descobertas sobre a água do Ganges. A água do Ganges simplesmente é a água que banhou os pés de lótus do Senhor Supremo, Deus em pessoa, Bhagavan Sri Krishna, Sri Vishnu. Uma história que tem uma forma de Vishnu. Quando Vamanadeva tomou os 3 mundos, pôs o pé até no planeta de Brahma, que é o planeta mais alto do mundo material. Brahma pegou o Kamandalu dele, que é um pote de água, e lavou os pés de lótus de Vishnu, de Vamanadeva. E aí guardou aquela água. Daquele pote, daquela água, o Ganges descendeu até a Terra, passando pelos planetas celestiais, até chegar aqui à Terra pelas orações do rei Bhagirath, que satisfez Brahma e Vishnu para essa água descender a esse mundo. Descende os planetas celestiais, vem pelo Himalaia e corre até boa parte da Índia. O erudito americano, juntamente com os autores de tantas revistas e jornais, têm meramente sido encantados pela corpórea ou material glória do Ganges. Porém, o Ganges possui ilimitada glória, muito além das glórias mundanas. Então, esses cientistas, igual esse erudito americano, puderam só ver as glórias materiais do Ganges, mas não as transcendentais, que são realmente gloriosas e ilimitadas. A Assembleia de Devotos Puros tem revelado que, se alguém reside perto do Ganges e bebe sua água, devoção por Krishna manifestará em seu coração. E os praticantes, vários praticantes espirituais na Índia, praticam bhakti, devoção perto do Ganges, e tomam uma gota dele, como Achamanya, todos os dias. Achamanya pega, joga na cabeça, depois uma gota na boca, e reside ali perto para praticar devoção. Quem faz isso, devoção manifesta no coração, esse é o motivo. Isso acontece devido ao fato de que essa água emana dos transcendentais pés de lótus do supremamente misericordioso Sri Vishnu, que é Deus em pessoa, e assim tem o poder de acordar devoção pelos pés de lótus de Deus, Sri Hari, Krishna ou Vishnu. Vyasa e todos os grandes santos cantaram essa verdade em todos os lugares. As entidades vivas que têm sido cobertas pela contaminação estão dolorosamente queimando no esquecimento de Deus. Mas quando elas imergem-se nas águas do Ganges e cantam sobre as qualidades de Deus, devoção aparece em seus corações. Apenas almas afortunadas podem experimentar essas principais qualidades do Ganga, enquanto as realizações das almas desafortunadas permanecem confinadas apenas nas qualidades materiais do Ganges. E hoje em dia tem muita propaganda ocidental tentando denegrir tudo que vem do Oriente, inclusive da Índia, e olhando apenas pelo aspecto material
da água do Ganges e várias coisas de lixo são jogadas ali e ficam mostrando isso. O Bhaktivinoda Thakur fala que as realizações dessas almas afortunadas permanecem confinadas, presas apenas nas qualidades materiais do Ganges. Fica só com o olho material, enquanto que a glória do Ganges é transcendental, é vista só por aqueles que têm visão, que foram pingados como o colírio da devoção, podem ver além da matéria. Então aqueles que são extremamente materialistas ficam presos no que o olho pode ver e, sem entender, tentam denegrir a glória, denegrir o Ganges, não só a Índia, mas todo o Oriente. Questões culturais e geopolíticas e também religiosas. Em respostas às dúvidas de que muitas pessoas repetidamente se banham nas águas do Ganges e tomam sua água constantemente, ainda assim não adoram Sri Hari, o Deus, pode ser compreendido que as qualidades de um objeto pode apenas ser transmitida a outro objeto que não obstrui o canal de transmissão. Eletricidade apenas pode ser transmitida a outro objeto que possui um bom condutor de eletricidade e não a um objeto que possui um mau condutor. Similarmente, dentre as entidades vivas, aquelas que cometem severas ofensas se tornam más condutoras da devoção, que é aqui como eletricidade. Justo como aqueles que cometem ofensas se apoiando no santo nome, igual tem na Bíblia, né? Não fale, cante, não recite o nome de Deus em vão. Então tem as pessoas que apoiam o pecado no canto do santo nome. São severos ofensores do santo nome, aqueles que cometem pecados com a expectativa de que as gloriosas águas do Ganges irá purificá-los. Seus pecados são terríveis ofensores. Então, alguém pode perguntar por que nem todo mundo que reside perto do Ganges toma sua água, obtém devoção ou lembra de Deus. Então é falado aqui que isso é devido a ofensas. São pessoas que praticam pecados e depois vão no Ganges, porque o Ganges faz lembrar de Deus, tirar pecado, e elas praticam pecado apoiando na água do Ganges. É mais ou menos que a Bíblia fala, falar o nome de Deus em vão. Faz pecado, depois fala sobre Deus. Depois faz pecado de novo. Mesma coisa com o Ganges. Por isso que a devoção não manifesta em todo mundo que reside ali perto. As pessoas são, na verdade, terríveis ofensores. Fala aqui, irá purificar. Na verdade, essas pessoas são terríveis ofensores, são os mais ofensores. Todos os tipos de pecados são purificados por banhar-se nas águas do Ganges. Ainda assim, a ofensa mencionada, essa ofensa não entra nesse mesmo caso. A pessoa pode ser a mais pecaminosa, mas se ela tem essa atitude de ir no Ganges e residir ali, praticar a devoção, tomar pouco da água com reverência, então ela vai ser purificada. Mas se alguém vai lá, depois volta, comete pecado, sabendo que o Ganges purifica e depois vai lá, então isso não vai purificar o pecado, ela vai se tornar mais ofensora ainda. Então isso não vai ter nenhum benefício, além disso vai ser maléfico para a pessoa, vai ser a pior das ofensores. Igual aquele que canta o nome, apoiando pecado no nome. Faz pecado, depois vou lá, falo de Deus. Isso também é grande ofensa. Hoje tem por todo lado. É por isso que nem todo mundo recebe devoção ao residir e tomar água do Ganges. Residir perto do Ganges e tomar água. Aqueles que cometem essa ofensa se tornam maus condutores e são incapazes de realizar as ilimitadas glórias do Ganges. Consequentemente, a maioria das pessoas hoje em dia não pode realizar a potência transcendental do Ganga. Ela simplesmente percebe a composição material da água do Ganges de acordo com suas inteligências mundanas. É isso, esse é o artigo de Srila Bhaktivinoda Thakur. Jai Shri Ganga Devi Ki Jai Gaur Premanande Hari Hari Bol.